Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, voltando aqui para a classificação do Rui Barbosa. Então, retomando o raciocínio, eu estava falando, né, que essas normas chamadas de autoexecutáveis, elas não precisam de lei regulamentadora, né? O conteúdo dessas normas já é suficiente para que elas possam, né, produzir efeitos e para que possam ser aplicadas sem necessidade de nenhuma outra norma que venha a especificar conteúdos e tudo mais. Então, essas normas são as que, né, são consideradas ou eram consideradas pelo Rui Barbosa como autoexecutáveis, ou seja, executáveis por si mesmas. Então, essas normas seriam, né, seriam divididas aí em três grandes grupos, né, como as normas que tratam da organização do Estado, né, aquelas que tratam, por exemplo, da estrutura administrativa, né, da administração pública, da separação dos poderes e sobre os nossos direitos fundamentais, que, na época do Rui Barbosa, eram apenas os direitos de liberdade, né? Como a gente já viu aqui, a Constituição de 1891 só tratava das liberdades. Então, seriam aí liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, seriam esses aí os direitos mais, entre outros, claro, né? Seriam esses aí exemplos, né, de direitos fundamentais. Ainda na época do Rui Barbosa não havia direitos sociais, então não se falava ainda em saúde, educação e tudo mais. Então esses direitos não entravam aí, né? Eles acabam entrando em outra análise, né, da outra espécie de normas que a gente vai ver. Então aí entram realmente os direitos fundamentais de liberdade, as normas que tratam lá da organização dos poderes, né, que tratam do poder executivo, legislativo e judiciário, e as normas que tratam da organização do Estado, né, a questão federativa e também da própria organização do governo federal, né, da administração pública em geral. Então, na visão do Rui Barbosa, essas seriam normas, né, em geral, que tratariam, né, de temas que poderiam ter a produção de efeitos e a aplicação imediata, né, sem necessidade de ter uma lei regulamentadora, certo? Já no outro caso, nas normas não autoexecutáveis, ou as chamadas not self-executing, essas precisam de lei regulamentadora. Então, nesse segundo caso, das normas não autoexecutáveis, elas não podem ser executadas, elas não podem produzir efeitos e ser aplicadas por elas próprias, né? Elas precisam estar junto de outra norma, que aqui no caso vai ser uma lei regulamentadora. Geralmente, essas normas elas têm uma natureza mais genérica, né? Elas não têm caráter completo, elas são incompletas. Então, elas vão precisar de uma complementação. E essa complementação, geralmente, ela vem por meio da regulamentação, né, que é feita por meio de uma lei, então, através de uma lei. Então, as normas não autoexecutáveis, elas vão precisar sempre de uma lei para vir junto com elas, já que o conteúdo dessas normas é geralmente mais genérico, é mais geral, né? Sozinhas, essas normas não vão ter como ser aplicadas, como produzir efeitos, e aí vai ser necessário que exista uma lei, né, ou várias leis até, para que se possa regulamentar o conteúdo dessas normas. E aí o Rui Barbosa vai estabelecer como exemplos, né, para essas normas esses casos, né, das chamadas normas que estabeleçam vedações e proibições, porque geralmente nas constituições pode haver determinadas proibições, né, ou vedações, mas a Constituição ela não é um código penal, por exemplo, né, que vai estabelecer punição, né, e uma punição determinada. Ah, não se pode praticar tal crime. Ok. E na Constituição já tem lá a pena? Não, isso vai ficar a cargo do Código Penal, né? Não se pode, por exemplo, ofender a dignidade, a honra das pessoas. Ok, isso seria na perspectiva civil, dano moral, né? Mas a Constituição estabelece lá quanto deve se pagar de indenização? Não, né? Porque essa questão da indenização, de como ela deve ser calculada e tudo mais, claro, em maneira geral, né? Porque não temos uma lei no Brasil que determine o valor exato de uma indenização, mas de maneira geral, né, quem vai determinar essas questões aí são o Código Civil, o Código do Consumidor, as leis específicas, né, que vão tratar da possibilidade de que se ajuizem ações, né, que visem aí a reparação por danos morais.
né? Então, a Constituição ela estabelece, né, vedações, proibições, mas vai ficar sempre a cargo de uma lei estabelecer a norma mais específica. Então, por exemplo, hoje na nossa Constituição de 88, a gente tem lá a determinação expressa de que racismo é crime, mas o crime de racismo não está determinado com a pena e como deve ser aplicado na Constituição. Foi preciso fazer a lei, né, antirracismo, né, que é a chamada Lei K.O., e depois vieram outras determinações para que se tivesse ali a possibilidade de realmente se punir pessoas que praticassem o crime de racismo. Né? Do mesmo jeito que eu falei aqui sobre dano moral, a Constituição prevê lá o dano moral e tudo mais, mas ela não vai prever de que maneira as pessoas podem entrar com ação na justiça para buscar a reparação por danos morais. Isso vai ficar a cargo do Código de Processo Civil, isso vai ficar a cargo do Código Civil, quando tratamos do direito civil, do direito do consumidor e assim vai. Né? Então, essas normas que prevêem na Constituição proibições, vedações, geralmente elas vão ter uma necessidade, né, de especificação por meio de uma lei. É por isso que o Rui Barbosa já colocava lá, desde o final do século XIX, essas normas no rol das chamadas não autoexecutáveis, porque elas vão precisar de uma lei regulamentadora para poder ter a produção de efeitos e a aplicação. Além dessas, né, são as que tratam da criação e organização das instituições do Estado e as que tratem da designação de autoridades. Então, essas são normas também bastante genéricas, né? Que tratem, por exemplo, da criação de instituições, novos órgãos, novas empresas estatais, né? Ou que tratem da designação de autoridades. Vai se criar um novo cargo, um novo órgão, e esse órgão será gerido por um cargo de chefia, de direção e tal. Tá, ok, a Constituição pode estabelecer isso, né? Vai se criar uma nova estatal, vai se criar uma nova autarquia, vai se criar uma nova empresa pública, certo? Mas isso pode ser feito só pela Constituição? Não. É preciso que exista uma lei que trate da regulamentação dessa nova empresa pública, dessa nova estatal em geral, né? Dessa nova autarquia, desse novo órgão, né? E esse órgão vai ter também a designação das autoridades. E como é que essas autoridades vão chegar lá, né, ao poder? Vão chegar por concurso, vão chegar por indicação, né, cargo de confiança, comissão, etc. E como isso é feito? Isso é feito através de leis específicas. Se tem um concurso, né, a lei do concurso é o edital para o concurso. Além de, claro, ter uma lei geral, vai ter a lei específica, que é o edital para o concurso, né? Lei cria e lei autoriza a criação. Isso, né? Uma lei que vai criar um órgão, né? Ou que vai autorizar a criação de um órgão. Tanto faz, né? Em geral, vai ser essa que vai determinar, olha, vai ser necessário criar um órgão, ou esse órgão será criado. Mas a Constituição sozinha não tem força para que esse órgão seja criado, só por sua determinação. Vai ser necessário que exista uma lei regulamentadora para que essa questão seja realmente concretizada, né, no mundo aqui dos fatos. Então, para que se crie uma nova estatal, um novo órgão de governo, ou para que uma nova autoridade seja designada, seja nomeada, é preciso que exista essa lei regulamentadora. Então, nesses casos da norma não autoexecutável, a Constituição vai ter que andar junto da lei. Isso não quer dizer que a Constituição necessariamente vai depender da lei, vai estar inferior a ela, né? A lei tem que se subordinar à Constituição, lógico. Mas aqui é uma questão de complementação do conteúdo. Então, se você tem uma norma que está na Constituição incompleta, como consequência vai haver a necessidade de você ter uma norma inferior à Constituição que complemente esse sentido. É aí que vão aparecer as chamadas normas não autoexecutáveis. E aí o fato que o Rui Barbosa coloca aqui, né, o ponto central, o ponto principal, é que a norma não autoexecutável, ela só pode produzir efeitos e só pode ser aplicada quando houver a aprovação da lei. E aí chegamos a um problema, né, que vai aparecer mais claramente nas constituições que virão à frente, inclusive a nossa de 88. E se a lei não existir, não se aplica a norma constitucional, é aí que vai aparecer a falta de outra razão, né, para a falta de efetividade das normas constitucionais na prática, né? Se ela precisa ser regulamentada e nunca foi, como é que você vai, né, fazer com que essa norma produza efeitos?
o Supremo vai dando, né, de alguns anos para cá, umas soluções, mas essas soluções não se apresentam como as mais adequadas, porque a solução mais adequada é que o Congresso aprove a lei, é que o Congresso, né, elabore a lei, vote e aprove. E aí, se for necessário, claro, sendo uma lei, vai ter lá a necessidade de sanção do presidente, né? Então, o ideal é que o Congresso faça a sua parte, mas muitas vezes o Congresso não faz, né? E aí a gente vai ver mais à frente, né, na classificação do José Afonso da Silva, como o Supremo tem resolvido isso, ou não, né? Porque ele até tentou resolver isso na década passada e agora, nesses últimos anos, voltou atrás em muito do que tinha feito. Mas ainda não é o momento de falar disso. Então, com relação a essa questão aí do Rui Barbosa, né, das normas não autoexecutáveis, então elas só podem ser aplicadas, só podem produzir efeitos se houver a lei regulamentadora. Na prática, isso vai acabar deixando a Constituição, né, dependente da lei, né, e isso não deveria acontecer, né? E aí são problemas naturais que aparecem aí porque em 1891 ainda não se falava da maneira que falamos hoje, da chamada supremacia da Constituição. É uma teoria mais antiga, portanto, né? Bom, e essa teoria do Rui Barbosa, ela se aplica até hoje? Olha, se a gente for analisar na história das nossas constituições, essa classificação do Rui Barbosa, ela vai ser a única, né, a principal, a mais usada, disparada, assim, na Constituição de 1891, né? E vai ser muito usada também nas outras constituições, 1934, 37, 46, 67. Né? Então, a teoria que foi mais usada antes de 88 foi essa do Rui Barbosa. Né? E ela teve que se adaptar também, teve que conviver com outras novidades, como, por exemplo, os direitos sociais. Né? Os direitos sociais acabaram entrando aí nessa classificação do Rui Barbosa como normas não autoexecutáveis, né? Era o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu vou falar das normas programáticas. Então, as normas programáticas, né, que tratam dos direitos sociais especificamente, programas de Estado e tal, elas entravam aí, nas não autoexecutáveis. Então, para você ter o direito à educação, saúde, habitação, etc., teria que ter uma lei regulamentadora. Sem a lei, não teria como essa norma produzir efeitos e ser aplicada. Então, houve algumas adaptações aí, né, mas essa teoria do Rui Barbosa acabou sendo a mais usada mesmo, em quase todas as constituições até 88. Em 88 não se usa mais, né, nesse contexto atual nosso, porque a teoria do José Afonso da Silva se mostrou mais adequada, né, segundo aí a maioria da doutrina. Mas até hoje, se você for analisar julgados do Supremo Tribunal Federal, de hoje, 2020 e tal, você vai, de vez em quando, ler, né, nos votos dos ministros a palavras como essas aí, normas autoexecutáveis, normas não autoexecutáveis, né, ou eles usam no inglês também o self-executing, not self-executing. Eles também usam, mas muito mais como sinônimos, né, para não ficar repetindo o tempo todo. Eficácia plena, que é a nomenclatura do José Afonso, aí eles usam de vez em quando, normas autoexecutáveis, mas não passa disso. Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Deu uma breve queda de energia aqui. Sim, professor. Tá bom. Estamos ouvindo, sim. Normal, professor. Tranquilo aqui. Ok. Pronto. Porque deu uma breve queda de energia aqui que desligou o monitor. Eu fiquei sem ver vocês. Pensei que tinha caído tudo aqui agora. Mas ainda bem que não caiu. Acontece. Problemas técnicos causados pela Equatorial Energia. Bom, então voltando, né, para o raciocínio que eu estava aqui, essa ideia do Rui Barbosa, ela é usada, não é usada mais, né, pelo Supremo. Usa-se a nomenclatura, mas não se usa mais a fundamentação dele, né, porque hoje se entende que a teoria do José Afonso da Silva é mais adequada. E aí a gente vai ver algumas diferenças, existe uma espécie a mais no José Afonso e tal. Então, a teoria do Rui Barbosa foi interessante aí para esse início, né, para se construir esse suporte teórico, né, mas hoje não se usa, né, ela é uma teoria minoritária. A gente está falando dela aqui pela importância histórica e tudo mais, até porque ela influenciou aí, né, quase todas as constituições da República, né, mas não se aplica hoje.
E eu não falei do Império, né? E antes de Rui Barbosa não tinha teoria, não tinha teoria, né? Pelo menos que a gente conheça, não tinha nenhuma teoria relevante para explicar como as normas constitucionais seriam aplicadas. Até porque elas eram aplicadas segundo os interesses do imperador, né? Então, não havia muito que se buscar de fundamentação, porque era o que o imperador queria, né? Que valia mais a pena. Então, essa é a primeira teoria, tá? Essa é a classificação do Rui Barbosa. Pessoal, ficou claro? Deu para entender direitinho? Ficou alguma dúvida? Até aqui está tranquilo? Ok. Tranquilo, professor. Ok. Então vamos seguir. Agora a gente vai para a segunda classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia e quanto à sua aplicabilidade. E a gente entra num mundo diferente agora, né? No mundo do Pontes de Miranda, o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, né? Um dos maiores, se não o maior, né? Autor do direito aqui, vindo do estado de Alagoas, né? Nascido lá em Penedo. Pontes de Miranda, depois, né, completa seus estudos em Maceió, trabalha um tempo por aqui, mas vai fazer sua carreira mais na capital do Brasil da época, que era o Rio de Janeiro, né? E o Pontes vira embaixador e tudo mais, tem uma história aí riquíssima, né, do Pontes de Miranda. Uma história riquíssima também da escrita de livros, né? O Pontes de Miranda tem aí livros escritos em várias áreas, não só no direito, né, porque o Pontes de Miranda foi aí um dos maiores representantes no Brasil do chamado positivismo sociológico. Então, Pontes escreveu sobre sociologia, sobre antropologia também, além dos livros, claro, do direito. E no direito ele escreveu em várias áreas, né? Vocês vão encontrar influências do Pontes de Miranda no direito constitucional, claro, como vamos ver aqui agora, mas também no direito civil, porque ele tem lá 53, 54 tomos, 54 volumes, né? 54 obras, né? Que é o chamado Tratado de Direito Privado, né? Uma obra gigantesca aí do Pontes de Miranda. Além, claro, do Tratado das Ações, né, que é um livro de processo civil. Então, o Pontes também influenciou bastante o processo civil brasileiro. Além, claro, aqui no direito constitucional, dos livros que ele escreveu, que eram chamados comentários às constituições, né, que ele começa comentando a Constituição de 34, depois 37, 46, e o último é a Constituição de 67. Infelizmente, o Pontes não chegou a ver a nossa atual Constituição, ele morreu no final dos anos 70, né, então não tivemos a honra de ter o Pontes escrevendo os comentários à Constituição de 88. Certamente ele ficaria muito feliz em ter visto o texto da nossa Constituição. E certamente estaria muito infeliz ao ver a situação do Brasil de 2020, porque o Pontes sempre foi crítico ferrenho de ditaduras, sistemas autoritários e governantes populistas. Então, o Pontes de Miranda sempre teve esse perfil, né, mais crítico. E foi, inclusive, né, claro, a posição social dele, né, a sua influência intelectual e política também foi marcante, mas ele também foi uma das poucas pessoas, né, uma das poucas vozes ali que se levantou contra a ditadura do Getúlio Vargas e depois, já nos anos 60, contra a ditadura militar, né? Inclusive, nos livros, isso fica bem claro, essa crítica, né, vai ficar bem clara a esses sistemas autoritários que, né, perambularam aí pelo Brasil nas últimas décadas. O Pontes de Miranda, então, tem essa obra vastíssima, né? Depois, quando a pandemia passar, quando tudo isso passar, vale a pena para vocês que estão aqui em Maceió visitar o Memorial Pontes de Miranda, que fica lá na sede do Tribunal Regional do Trabalho, né, do TRT-19 aqui em Maceió, né? Tem visitação, não sei, acho que ainda não voltou, né? Porque estão proibidas as visitas a museus e tudo mais aqui em Maceió, mas, né, quando a pandemia passar, quando as coisas ficarem mais tranquilas, é uma boa pedida, né, para vocês verem lá um pouco da vida do Pontes, alguns materiais originais, né, que foram doados pela esposa do Pontes ainda em vida. Então, é um material bem interessante que tem aqui, né? E, claro, né, um autor alagoano, então vale a pena sempre exaltar, né? Apesar de eu não ser alagoano, mas eu gosto muito da história do Pontes e já falei aqui algumas vezes que não sou discípulo do Pontes, mas simpatizo com algumas ideias dele, claro, né? Então, é super relevante. Apesar de que o Pontes não foi muito, né, não teve o reconhecimento merecido no direito brasileiro, né? As posições dele sempre são minoritárias. Até quando você vai estudar a teoria do fato jurídico, se você for estudar por outros autores que não são chamados pontianos, você não vai ver muito do Pontes de Miranda lá. Eles usam os conceitos do Pontes, se apropriam dos conceitos do Pontes,
mas não se aprofundam da maneira que ele se aprofundou. Por isso que eu recomendei lá o Marcos Bernardes de Mello, que é a voz mais próxima, aí, né, a escrita mais próxima do Pontes no direito em geral, e o Paulo Lobo no direito civil, sem dúvida nenhuma. Né? É outra voz muito próxima, aí, outra potente intelectualidade próxima do Pontes. Enfim, falei um pouquinho do Pontes, claro, não custa nada falar dele dessa maneira. E aí o Pontes de Miranda, nos seus livros aqui, os comentários à Constituição, ele desenvolveu essa ideia, né, que a gente vai ver aqui agora, sobre as normas constitucionais. Mas aí só alguns pontos importantes. Primeiro, o Pontes vai trazer essa ideia, né, da sua classificação do direito alemão, mas ao contrário do Rui Barbosa, o Pontes não vai copiar ninguém, né? Tem sempre as más línguas e muito mal informadas que gostam de espalhar notícias, né, falsas há muito tempo, né? Já existem fake news. Então muita gente até diz: mas como é que o Pontes escreveu 54 livros? Não foi ele que escreveu, não sei o quê. Claro que nada disso tem como ser comprovado, logicamente foi sim a genialidade e a intelectualidade do Pontes que levou ele a escrever tanto, né, em tão pouco tempo. E ele teve sim a influência do direito alemão, mas, claro, foram vários autores, não tem um autor específico aqui que influenciou o Pontes, foram vários, ele não copiou de ninguém, lógico, ele inventou a sua própria teoria com base nos estudos profundos que ele fez aí do direito alemão. E o Pontes usa uma nomenclatura diferente também, né? Se você vai estudar a teoria do Pontes, você vai perceber que o tempo todo ele vai se referir a normas jurídicas como regras. Muito antes de existir a distinção que existe hoje no direito constitucional de regras e princípios, o Pontes já se referia a regras, né, como normas jurídicas. Muito raramente você vai encontrar nos 54 tomos do direito privado, né, do Tratado de Direito Privado, nos comentários às Constituições, no Tratado das Ações, dificilmente você encontra a palavra norma. Né? Ele quase não usa essa palavra. E quando ele usa a palavra norma, é para se referir a normas que vêm da moral, da ética, então fora do direito. Né? Então, quando ele fala do direito, ele vai falar de regras. Por isso que a nomenclatura aí é de regras e não de normas. Então, a gente entra no mundo à parte, né? No mundo diferente aí, que é do Pontes de Miranda. Então, nessas obras, né, que foram os comentários às Constituições, 34, 37, 46, 67, o Pontes foi desenvolvendo em cada uma dessas Constituições a sua análise sobre as normas, regras constitucionais. E aí o Pontes de Miranda usa uma classificação que é parecida, né, na superfície, com a do Rui Barbosa, certo? Como a gente vai ver. Mas tem um ponto que vai diferenciar, um ponto relevantíssimo, que vai diferenciar a classificação do Pontes de Miranda para a do Rui Barbosa. Primeiro vamos ver o que é que tem de semelhança e depois vamos ver a grande diferença. Né? Então, a classificação do Pontes de Miranda também leva em consideração a divisão das regras constitucionais em duas espécies, certo? Para o Pontes de Miranda, nós encontraríamos na Constituição as chamadas regras bastantes em si, né, ou regras bastantes em si mesmas, que é a nomenclatura original do Pontes, e as regras não bastantes em si, ou regras não bastantes em si mesmas, né, que é a nomenclatura também original do Pontes, que eu reduzi aqui para caber no slide. Então, a divisão é essa, regras bastantes em si e regras não bastantes em si. Vão ter, na ideia geral, né, na superfície, semelhanças muito grandes com a ideia do Rui Barbosa, certo? Quando falamos aqui das chamadas regras bastantes em si, vão ser as que não necessitam de regulamentação legal, ou seja, as que não precisam de lei regulamentadora. Nesse ponto, o Pontes de Miranda não é tão diferente do Rui Barbosa. Ele também vai analisar que as regras constitucionais, algumas delas, elas são completas e não precisam de complementação. Por essa razão, ele vai chamar essas regras das bastantes em si, porque elas bastam por si mesmas, elas não precisam de outra regra, de outra lei, para poder ser aplicadas, para poder produzir efeitos. Sob esse ponto de vista, o Pontes de Miranda também analisa que regras que tratem dos direitos fundamentais de liberdade, né, as liberdades em geral, são regras bastantes em si. Então, basta ter lá na Constituição o direito de liberdade de expressão, que você já pode usá-lo, né, sem precisar de uma lei regulamentadora. Quando se trata das regras
de organização dos poderes, né, de organização do Estado como um todo, também elas entram nas bastantes em si. Então, basta ter lá as regras que tratam da separação dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Já pode se aplicar e produzir efeitos nessa separação de poderes. E se você tem regras gerais sobre a administração pública, então também já pode aplicar e produzir efeitos logo que essas regras entrem em vigor. Então, a ideia geral aqui das chamadas regras bastantes em si é muito parecida com as chamadas normas autoexecutáveis que a gente acabou de ver do Rui Barbosa. Então, a princípio, né, de início, não há muita diferença entre a visão do Pontes das regras bastantes em si para a visão do Rui Barbosa das normas autoexecutáveis, certo? Então, não há grandes diferenças de início entre essas duas espécies, né, do Pontes e do Rui Barbosa, certo? Na sequência, vem a segunda espécie do Pontes, que são as chamadas regras não bastantes em si, que vão ser as que necessitam, que vão precisar de regulamentação legal. Nesse caso, também, na superfície, de maneira geral, essa segunda espécie do Pontes é muito parecida com a segunda espécie do Rui Barbosa, certo? Então, não vai haver grandes diferenças aqui. Da mesma maneira que lá as normas não autoexecutáveis são incompletas e precisam de lei regulamentadora, aqui as regras não bastantes em si do Pontes de Miranda são incompletas, imprecisas e também vão precisar de uma lei. Vão precisar da regulamentação de outra regra, que no caso é a lei. Então, aí nesse caso também, se não há a lei regulamentadora, então essa regra não bastante em si vai ter que esperar. Ela não pode produzir efeitos e ela não pode ser aplicada até que seja aprovada essa lei, certo? Isso também vai se aplicar da mesma maneira que no caso do Rui Barbosa, aquelas regras que tratem de proibições e vedações, né? Como crimes e tal, né? que podem estar previstos na Constituição. Também vai tratar das regras que criam ou determinam a criação de cargos públicos, órgãos públicos, como eu falei agora há pouco. Então, nesse ponto também não há diferença, né? As regras não bastantes em si do Pontes são bem parecidas com as normas não autoexecutáveis do Rui Barbosa, certo? E esses são os pontos de semelhança, porque a princípio, em regra, de maneira geral, né, as duas teorias são bem parecidas. Mas aí, depois de termos visto as semelhanças, é preciso ver a grande diferença que vai haver aqui, né? Isso também se deve ao fato de que o Pontes já começa a escrever esses comentários às constituições no contexto de uma nova Constituição, né? Que é a de 34. E de 34 em diante, como a gente viu, vão aparecer nas constituições brasileiras o que a gente vai analisar aqui como as chamadas regras programáticas. Fora do Pontes são normas programáticas. Aqui, como estamos falando de regras o tempo todo, são regras programáticas, né? E aí vem a pergunta, onde é que entram as chamadas regras programáticas, né? Que começam a aparecer na Constituição 34 e seguem em 37, 46, 67 e existem até hoje em 88. Então, essas regras programáticas, onde elas estão aí na classificação do Pontes? Bom, primeiro, vamos analisar o que é, vamos entender como é que funcionam as chamadas regras programáticas, certo? Então, as regras programáticas, elas, como o nome aí já deixa entender, elas vão tratar de programas, certo? Vão tratar de metas, vão tratar de possibilidades. Algumas vezes, possibilidades abstratas, outras vezes, possibilidades mais próximas de se tornarem concretas. Vou explicando. Então, as regras programáticas, elas tratam, em geral, do que a gente pode chamar de programas de Estado, certo? A gente tem, na política, na época de campanha eleitoral, e agora vão começar as campanhas aí para prefeito e vereador, vocês vão ouvir muito essa palavra, né?
o candidato a prefeito fulano de tal vai apresentar seu plano de governo, seu programa de governo. Mas aqui eu não estou falando de programa de governo, aqui eu estou falando de programa de Estado. E tem uma diferença entre plano de Estado, ou programa de Estado, e plano de governo ou programa de governo, certo? Por quê? Programa de governo, ou plano de governo, que é esse que, por exemplo, os candidatos a prefeito vão apresentar agora, na campanha, são planos para um tempo certo de mandato, né? Que é o tempo em que aquele prefeito vai estar no poder. Então, se ele fica lá 4 anos ou é reeleito e vai ter 8 anos de mandato, então ele vai ter programas de governo. E esses programas mudam. Então, se o prefeito está saindo agora, ele tinha um plano de governo específico. O próximo que chegar, né, para ocupar o lugar dele, provavelmente terá outro programa de governo. Então, os programas de governo e planos de governo, eles são alterados de acordo com quem está no poder. Seja o partido A, o partido B, o partido C, né? Então, independente do partido que esteja no poder, esses programas de governo vão ser diferentes. Isso é muito diferente do chamado programa de Estado, ou plano de Estado, ou regra programática. Porque esses planos de Estado, programas de Estado, são programas para o Estado como um todo. E eles vão ultrapassar a questão política e partidária. Porque, independentemente de quem esteja no poder, né, seja o partido A, o B ou C, ele vai ter que seguir aquela determinação que está na Constituição. E se ele não seguir? Né? Bom, aí, historicamente no Brasil, não se tem punição. Mas é aí onde entra a distinção do Pontes, e é aí que eu quero chegar para mostrar a vocês o quanto o Pontes de Miranda era um homem à frente do seu tempo. Porque lá nos anos 30 e 40 do século passado, o Pontes já entendia algo possível, né, que deveria ser aplicado aqui em relação a essas regras, que até hoje, em 2020, tem governante por aí que não quer seguir. E tem tribunais que continuam dizendo, mas isso aqui é uma opção, né? É algo que é facultativo. O governante faz se tem dinheiro. Não, não pode ser assim, né? Ou não deveria ser. Então, o Pontes, ele entende que esses planos de Estado, esses programas de Estado, né, que vão transcender, que vão ultrapassar a mera figura de um governante ou outro que esteja no poder, que é então obrigatório para todo e qualquer governante que esteja no poder, independente do partido, essas regras elas têm uma aplicação e uma produção de efeitos diferente dessas que estão aí nas duas espécies padrão. Então, o que seriam essas normas programáticas ou regras programáticas? Então, elas vão tratar, por exemplo, dos objetivos fundamentais do país, dos direitos sociais e das políticas públicas. Então, os direitos sociais, o direito à educação, saúde, trabalho, habitação, lazer, alimentação, etc., etc., seriam regras programáticas. Os objetivos fundamentais, como, por exemplo, hoje nós temos lá, né, diminuição das desigualdades regionais, diminuição das desigualdades sociais, né, que estão na nossa Constituição de 88. E as políticas públicas, né, de acesso das pessoas aos bens públicos, de acesso à saúde, de acesso à educação, previdência. Isso tudo seria, na visão do Pontes de Miranda, regras programáticas. E essas regras, elas, na visão do Pontes, estariam transitando entre essas duas espécies dele. Então, a princípio, elas seriam não bastantes em si. Né? Na visão do Pontes, elas seriam regras que não deveriam ter uma lei regulamentadora, né? Porque elas são regras ainda incompletas, precisam de mais detalhamento. Mas, na visão do Pontes, mesmo elas precisando de lei regulamentadora, elas já deveriam ser aplicadas e já deveriam produzir efeitos desde o início. Então, seria uma transição aí entre a bastante em si e não bastante em si. Né? E, nesse ponto, o Pontes de Miranda já colocava a obrigatoriedade de se seguir essas normas, essas regras, né? Sob pena de que houvesse punição, inclusive para os agentes do governo que não seguissem essas regras. Né? Que é algo que a gente vê aí, ouviu, né, alguns anos atrás, secretários de educação, secretários de saúde com prisão decretada, né, porque não estavam cumprindo regras constitucionais, né, mínimas para garantir educação ou saúde. Eles não chegavam efetivamente a ser presos, porque
né, conseguiam lá liberar a verba que estava, né, ali guardada ou que estava ainda para ser determinada a sua liberação por outros órgãos, etc. Então, essas verbas represadas, elas acabavam tendo adiantamento, né, da sua liberação por conta dessa decretação da prisão. Mas até hoje isso é visto de uma maneira controversa no direito brasileiro, né? Então, tem alguns juízes que não consideram essa responsabilidade até hoje, tem doutrinadores de direito constitucional que não consideram, e praticamente 100 anos atrás o Pontes já defendia isso, né? Que até hoje ainda é controverso no Brasil, porque os outros autores não defendem esse posicionamento que era muito mais avançado, até para os dias de hoje, né? Do Pontes de Miranda. Então, as regras programáticas são um grande diferencial aqui do Pontes em relação ao Rui Barbosa e em relação aos outros autores, porque o Pontes de Miranda já defendia que essas regras seriam de observância obrigatória pelos agentes do Estado, pelos governantes, né? Independentemente de ter ou não lei regulamentadora, deveria se cumprir pelo menos algo básico, né, para garantir esses direitos, e o descumprimento total dessas regras, ou seja, a total omissão do Estado em cumprir essas regras, poderia levar, sim, à punição desses agentes, desses governantes. Então, o Pontes de Miranda não via isso como uma opção, como algo facultativo. Eu faço se eu quero, eu faço se eu posso, né? Se eu tenho dinheiro. Não, você é obrigado. Se está na Constituição, tem que seguir. Então, isso lá nos anos 30, nos anos 40, né, era algo revolucionário. Em 2020 ainda é, né, porque até hoje tem governantes se safando de punições aí, porque diz, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, então não vou aplicar essa regra aqui. Eu não vou investir na educação, não vou investir na saúde, né? E fica contingenciando, né? Ou até tangenciando mesmo verbas que deveriam ir para uma área e não vão, né? Como a gente está vendo atualmente em vários governos por aí, inclusive no governo federal, que não tem aplicado o mínimo das verbas para saúde, educação, meio ambiente e outras áreas. Então, essa questão das regras programáticas, né, se a teoria do Pontes fosse uma teoria mais usada aqui no Brasil, certamente teríamos uma interpretação completamente diferente e uma possibilidade muito maior hoje de se responsabilizar governantes por isso, né? Mas, como eu disse, né, a teoria do Pontes de Miranda é muito interessante, né? Vale a pena ler o Pontes, né? Sempre. Pontes de Miranda é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas, infelizmente, essa não é uma teoria ou uma classificação que foi usada. Nunca foi a classificação mais usada no Brasil. Raramente você vai encontrar menção de ministros do Supremo Tribunal Federal usando a classificação do Pontes de Miranda. Não é porque ele vai para outra corrente, né? Ele não era da corrente do Kelsen, ele era contrário à corrente do Kelsen, né? Não era a corrente do Schmitt, claro que não, né? Era outra corrente, era do positivismo sociológico. Então, a visão do Pontes de Miranda sempre foi minoritária no Brasil, mas ele sempre tem muito conhecimento aí, né? As suas obras sempre têm muito conhecimento disponível. E se um pouco da teoria dele fosse usada no Brasil, com certeza teríamos uma outra realidade hoje, né? Na prática das relações aqui de governo, nas relações de poder no Brasil, né? Por isso que eu disse a vocês que essa teoria do Pontes era muito mais avançada, né, para a época dele, né? E até hoje, né, em pleno século XXI, ainda existem autores e juízes que teimam em dizer que as normas programáticas não são obrigação dos governantes, seriam só meras opções, metas para o futuro, quem sabe um dia, né? E isso acaba deixando a Constituição mais longe, mais distante da realidade também, né? Pessoal, vou fazer aquela segunda pausa. Volto aqui na sequência para tirar as dúvidas de vocês sobre essa teoria do Pontes, tá? Para a gente encerrar. Até já.